Sou o professor André Caiado, professor de Geografia, e estou aqui para ensinar para vocês um dos temas bem interessantes de Geografia dentro do nível médio. É um conteúdo que sempre é cobrado, tanto em vestibulares, em concursos, que é a parte de categorias geográficas, que é a base da nossa ciência, a base de entender uma linguagem que é feita tanto quando você vai estudar uma região, por exemplo, do sul, ou vai estudar uma região do norte, ou vai estudar um continente, você precisa de compreender categorias, que são conceitos geográficos que servem para estabelecer um momento de análise e de aprofundamento. Então, muitos exercícios acabam cobrando a ideia do conceito, o conceito de paisagem, o conceito de região, o conceito de território, territorialidade, de espaço geográfico, de rede. Então, de acordo com o exercício que você vai resolver, e vai ter êxito na resolução desse exercício, você pode observar o seguinte: através dos conceitos como paisagem, né? Paisagem é algo que parece ser muito superficial, algo muito simples do dia a dia. Mas você pode notar que paisagem para a geografia é uma questão que detalha a abstração dos sentidos humanos. Essa abstração dos sentidos humanos no campo principalmente da visão, onde muitas pessoas acreditavam que paisagem era somente o que a gente via, o que era visto. Mas e um cego não consegue observar a paisagem? Uma pessoa que tem deficiência visual não consegue observar uma paisagem? Não, ela consegue. Se você pegar, por exemplo, uma pessoa que tem deficiência visual, colocar num carro, sair daqui de Goiânia ou sair de uma cidade e vai para uma área de campo, uma área rural, você vai perceber que ela vai sentir um cheiro diferente, ela vai sentir até mesmo uma umidade maior no meio rural, diferente no meio urbano. Então é uma questão que paisagem ela é observada tanto no sentido oral, no sentido de visão, de imagem, como também no sentido, por exemplo, do olfato, do tato, dos nossos sentidos humanos. Um dos geógrafos muito importante na geografia brasileira é o Milton Santos, que ganhou um prêmio considerado Nobel da Geografia. Esse geógrafo ele traz uma definição de paisagem super interessante que eu coloquei aqui no quadro, que é o seguinte: o conjunto de formas que, num dado momento, exprimem a esperança que representam as sucessivas relações localizadas entre o homem e a natureza. Quero dizer, se você pega uma paisagem, ela é uma formação do contexto humano com o contexto natural. Você pega duas partes que criam uma paisagem. E essas paisagens, elas podem ser estabelecidas por tipos. Um dos tipos é considerado o tipo paisagem natural. O que é paisagem natural? É uma paisagem que não foi tocada pelo homem ou pouco tocada pelo homem. Porque existem alguns autores que trazem a ideia que não existe um lugar que o homem não tocou direto ou indiretamente. Às vezes ele não foi em algum lugar, por exemplo, num pico da Cordilheira dos Andes, mas a poluição foi através da neve que precipitou sobre aquela cordilheira. Então, indiretamente, o homem possivelmente já tocou em todas as áreas do mundo. Então, a paisagem natural é uma área que alguns autores colocam como uma área intocada, uma área natural, ou é colocada como uma área pouco tocada. Já a paisagem considerada humana, ou cultural, ou antrópica, e alunos, tomem cuidado. Uma das coisas que mais pega na geografia, na história, na área de humanas são sinônimos. Geografia cultural, geografia humana, geografia antrópica, no nível médio, vai ser colocado no mesmo caldeirão de significado. Porque todas essas paisagens como humana, antrópica, ela só é formulada através do trabalho. E o trabalho é a força humana modificando essa paisagem. Então nós percebemos que o conceito de paisagem para a geografia, ela está trabalhando no sentido de visão, de tato, dos sentidos que o homem tem em relação a um lugar ou a um local, e nesse lugar ou local que o homem estabelece uma observação, que pode ser através de uma análise, através da sua própria visão, se é um espaço, uma paisagem urbana, se é uma paisagem industrial, se é uma paisagem natural, não tocada pelo homem, ou pouco tocada, ou se é uma paisagem antrópica, uma paisagem cultural. Outra categoria geográfica, além de paisagem, é a categoria lugar e a categoria também região. A categoria lugar, ela vai trabalhar com aspecto na geografia sobre a questão de vivência. Uma pessoa, ela cria um lugar. Um lugar para uma determinada pessoa não é o mesmo lugar para outro.
Exemplo, uma escola para um aluno que às vezes não está empenhado em estudar, não vai ser o mesmo lugar para o professor, que às vezes é o lugar de onde ele tira sua renda, ele tira seu salário, ele tira ali para pagar o sustento de casa. Então, um lugar, para a geografia, ele é um contexto que ele é um processo de significação do local. Significação do local quer dizer dá sentido, dá sentimento. É o que é vivenciado pelo sujeito, pelo indivíduo. Ao passar por um local, se transforma em seu lugar. Um exemplo, quando você vai para uma prova, muitas vezes aquele local de prova, ele pode se transformar no seu lugar de sucesso, certo? Pode se transformar no seu lugar de aprovação, pode se transformar também no lugar de angústia, caso uma coisa que a gente não quer que aconteça de forma alguma. O que a gente observa no contexto e na categoria de lugar é que toda paisagem ou local que tenha vivência, que tenha uma experimentação, que tenha laços afetivos com o indivíduo, com uma pessoa, aquilo se transforma em lugar. Entendendo esse conceito de lugar na geografia e nos seus mais variados exemplos, que você vai estabelecer que uma fazenda é o lugar de um fazendeiro, é o que pertence, é o que cria um sentimento afetivo, é um laço afetivo. E esse viés dessa categoria lugar vem através dos humanistas dentro do ramo da geografia como ciência. A gente estabelece uma observação que já caiu em algumas questões de prova, o conceito de não lugar. O que seria um conceito de não lugar? Seria o conceito de um lugar ou de um local que não estabelece afetividade devido ao rápido dinamismo do lugar, que na verdade se transformou em um local. Um exemplo são os aeroportos ou também terminais. Os terminais são áreas de transporte, as pessoas vêm e vão, não criam muitas vezes afetividade, não criam um simbolismo, não criam uma vivência. Outros autores discordam, acreditam que qualquer local pode ser transformado em um lugar pelas pessoas que trabalham naquele local ou que passam por aquele local. Então, é mais uma observação, caso caia alguma questão associada a um não lugar. Existe esse conceito, é um conceito que estabelece que é um local que não traz afetividade nas pessoas, é um local de transição, um local de transporte, é um local que as pessoas passam por ele. Outro conceito que a gente vai trabalhar, e esse conceito já foi objeto de estudo da geografia no século XIX, que é a região. A região, na geografia, ela é observada como uma área ou espaço que foi dividido obedecendo um critério específico. A região, o conceito dela é mais fácil de ser entendido quando a gente pega na parte de regionalizar algo, de dividir algo. Regionalizar é você observar através de um critério divisões. Exemplo, os continentes. Os continentes, se você observar, nós temos o critério físico de continente, que é uma grande massa terrestre circundada por oceanos. Você vai observar que nós temos somente 4 continentes. Nesses 4 continentes, a gente vai colocar um mapinha aqui dos 4 continentes para vocês, vai ficar da seguinte forma. Por exemplo, América, Oceania, Antártida e chamado bloco tríplice. Então é uma forma, é um critério de criar uma regionalização, uma divisão dos continentes a partir do critério físico. Quando você observa o critério político, muitas vezes vai ser utilizado 6 continentes. Como é que é esses 6 continentes? É da seguinte forma, você vai ter o continente América, você tem a Antártida, a Oceania, e aquele continente físico que era chamado bloco tríplice, agora ele vai ser dividido em 3 continentes políticos. Você vai ter a Europa, você vai ter a Ásia e você vai ter ainda a África, 6 continentes. Esses 6 continentes sendo divididos pelo critério político, não obedecendo mais o critério físico. Quando você pega o outro exemplo, o continente americano. O continente americano vai ter várias Américas. E uma coisa interessante do continente americano, que se você observar o critério, por exemplo, o critério físico, você vai ter três Américas. Você tem a América do Norte, composta lá por Canadá, Estados Unidos e México. Você tem a América Central, o Istmo Americano, certo? Lembrando que Istmo Americano é uma estreita faixa de terra que interliga 2 blocos continentais cercada por oceanos. A gente vai lembrar o seguinte, que depois da América Central nós temos a América do Sul, composta por seus 12 países. Então você tem 3 Américas divididas pelo critério físico. Se você observar as linhas de latitude,
você vai perceber que, por exemplo, a linha do Equador, que vai dividir hemisfério norte e hemisfério sul, ele vai criar uma divisão como se fosse, por exemplo, um pedaço da Colômbia, Venezuela, as Guianas, tanto a Guiana Francesa, Suriname, como a própria Guiana, seriam territórios da América do Norte. Porém, o aspecto físico não estabelece através das coordenadas geográficas, e sim do posicionamento em relação à parte mais ao norte do continente, à parte central do continente e à parte mais ao sul do continente. Então, o que a gente vai observar? Que a América do Norte, América Central e América do Sul é uma divisão regional pelo critério físico do posicionamento que está em relação ao continente, nem aos pontos de coordenadas geográficas, nem a latitude, nem relacionada à linha do Equador. Quando a gente observa, dentro dessas Américas, existem ainda sub-regiões. Um exemplo é a América Central. A América Central é composta por 20 países. Nós temos o continente americano todo por 35 países. 12 na América do Sul, 20 na América Central e 3 na América do Norte. Na América Central, a gente vai observar a seguinte coisa. Nós temos a América Central insular e a América Central continental, ou chamado Istmo Americano, que são os países como Nicarágua, Belize, Guatemala, Panamá. Esses países estão ali fazendo o Istmo Americano. E nós já temos também a América Central Insular, que são as ilhas Cuba, o Haiti, Jamaica, República Dominicana, Bahamas, que faz parte da América Central Insular. E ainda a América Central Insular tem outras sub-regiões, as Grandes Antilhas, Pequenas Antilhas e tem as Bahamas. Então você percebe que o conceito de região, de acordo com o critério, você vai ter uma variada forma de regionalizar, de dividir um lugar, ou um espaço, na verdade, uma área. Outro exemplo é o Brasil. O Brasil, nós temos 3 formas de regionalizar o Brasil. A principal é a regionalização do IBGE. A regionalização do IBGE, você tem o quê? Região Norte, região Nordeste, você tem a região Centro-Oeste, Sudeste e região Sul. Você tem 5 macro-regiões definidas por uma instituição brasileira, Geografia e Estatística, que vai delimitar, usando as unidades federativas e ainda as características físicas, econômicas e sociais para estabelecer o que é o Norte, o que é o Nordeste, o que é o Centro-Oeste, o que é o Sudeste e o que é o Sul. Se você pega outra regionalização, como por exemplo do Pedro Pinchas Geiger, que é outro geógrafo, ele vai dividir em complexos regionais de integração econômica. Ele não respeita nenhuma unidade federativa. Ele vai colocar, por exemplo, a divisão complexo Norte, complexo Nordeste e complexo Centro-Sul. E misturando as regiões. Vou colocar esse mapa também aqui embaixo, mostrando para vocês como é que funcionam os complexos regionais, que não respeitam as unidades federativas. Outra coisa, quando a gente observa, por exemplo, a outra regionalização do Brasil, feita pelo Milton Santos e Maria Laura, ele vai trabalhar com as tecnologias, o desenvolvimento tecnológico das regiões. E você vai pegar, por exemplo, a região chamada Sudeste e Sul pelo IBGE, para o Milton Santos vai ser caracterizado como uma região concentrada, por ter maior concentração tecnológica no nosso país. Então, cada autor que define uma regionalização, ele vai determinar a forma que vai criar as divisões das áreas, de acordo com o seu critério. Então, basicamente, regionalização é uma divisão seguindo um critério específico, podendo ser político, econômico, você pode dividir uma área em um mapa temático, através, por exemplo, de quantidade de chuva, até mesmo mapas de violência. Um mapa de violência pode ser utilizado para dividir áreas mais perigosas, dividir por regiões de muito risco, baixo risco, médio risco, né? Então, depois de paisagem, lugar, região, nós também temos território. E território, um dos conceitos primordiais para trabalhar as categorias geográficas. As categorias, como bem lembrado, é a passagem que é a base de todo o estudo da geografia. Desde dos processos mais antigos, dos primeiros estudiosos sobre a geografia, conceituando cada categoria para ser uma ferramenta de análise, uma área, um espaço, uma forma de observar o mundo. E território não é diferente. Território, a gente pega que significaria um espaço delimitado. Só que um espaço delimitado, e quando a gente fala de território, tem alguns brincam, né? Um cachorro urina em um lugar para quê? Para marcar território. E realmente, quando o cachorrinho vai lá e urina, ele faz o quê? Uma demarcação do lugar.
certo? E essa demarcação do lugar serve para fazer um território, serve para marcar ali um limite até aonde ele vai e que um adversário, o outro cachorrinho da rua de baixo, possa ter alguma vinculação e ficar com medo, porque, opa, aquilo ali é território do cachorrinho da rua de cima. Mas tirando a brincadeira dos cachorrinhos, a gente pode observar que no território nós temos a questão da necessidade de um espaço delimitado. O espaço delimitado, ele é um território. E esse território, ele pode ser dividido por fronteiras, fronteiras naturais ou fronteiras humanas, chamadas fronteiras políticas também. A gente percebe que as fronteiras naturais, elas são divididas como rios, relevos, florestas, acidentes geográficos. Por exemplo, um rio que divide Brasil do Paraguai, ou uma cordilheira que divide, por exemplo, Nepal da China. Então, a gente percebe que cada local pode utilizar dos elementos naturais, como, por exemplo, marcos de fronteiras naturais. Rios, relevos, vegetação, uma floresta, ela pode ser uma demarcação de fronteira natural. O que a gente vai observar é que as fronteiras humanas, elas seguem o seguinte papel. Por exemplo, de delimitar primeiro em mapas, fazer uma delimitação em mapas e depois fazer uma demarcação através de marcos. Marcos políticos. E marcos, na verdade, marcos de fronteira, a nomenclatura correta. Esses marcos de fronteira, geralmente, pode ser uma peça feita de pedra, de rocha, de cimento, ou uma peça de ferro que demarque, a partir daquele local, é um território do Brasil. Depois daquele local, é o território do Paraguai, ou território da Bolívia, ou de outro país. Então a gente percebe que, para ter uma fronteira, é necessário você delimitar uma área através de demarcação, mas antes disso você precisa delimitar. Uma das grandes limitações na história, em termos de dividir um lugar, dividir um território, foi a Conferência de Berlim. A Conferência de Berlim, a chamada Partilha da África, é um exemplo que dá para observar muito bem o que foi uma delimitação sem conhecer um lugar. Onde as linhas no mapa político hoje da África, se você observar, os países vão ser divididos quase em grande parte deles nas áreas internas, divididas em linhas retas no mapa. Porque não se conhecia o lugar, então traçaram linhas retas, não sabia se tinha rio, não sabia se tinha floresta, não sabia se tinha deserto, não sabia se aquela linha estava atravessando no meio de uma tribo, não havia nenhuma preocupação com isso. Até por ser práticas de neocolonialismo. Quando a gente observa, por exemplo, países que os povos, como países europeus, os países europeus de civilizações antigas utilizaram muito do seu próprio relevo, muito da sua hidrografia, para aproveitar já essas demarcações naturais para constituir fronteiras naturais. Beleza. E aí um conceito bem interessante, bem legal, é sobre o que é fronteira e o que é limite de fronteira. Fiz aqui no quadro duas zonas de fronteira e uma área de limite. Limite realmente é a linha, é um marco zero ali que começa um território A ou território B. A porção próxima desse limite é a chamada zona de fronteira. Isso é bem interessante no conceito de território. Outra coisa que é trabalhada dentro do conceito de território é a chamada territorialidade. Territorialidade seria o quê? Uma área com poder exercido pelo Estado ou grupo. Quero dizer, uma área que tenha o controle, certo? Que seja controlada, ou por uma instituição governamental, ou por um grupo. Por exemplo, os povos autóctonos, os indígenas, em determinadas áreas vão constituir um território indígena, porque eles detêm e exercem poder sobre ela. Da mesma forma que você pega uma comunidade quilombola, vai também ter territorialidade sobre a sua área. E hoje o governo brasileiro, o Estado, ele exerce o poder de falar, vocês têm autonomia e tem uma preservação dessas áreas, tanto áreas quilombolas como áreas indígenas. Outro conceito interessante, outros conceitos interessantes, dentro de entender o que é território, é o conceito de Estado, conceito de nação e conceito de Estado-nação. Quando você observa o conceito de Estado, ele é um dos mais simples de se entender. É você olhar as grandes potências, os grandes países, hoje bem instituídos, que são estados e se podem caracterizar como estados-nação. Esses estados, eles têm limites de fronteira, possuem exército, possuem um hino, possuem costumes próprios, possuem uma organização formal mais complexa e bem organizada. E já o conceito de nação seria o quê? Seriam povos que possuem em comum
uma história, um idioma, têm a pretensão de formar um Estado. Coloquei o exemplo aqui do povo curdo. O povo curdo é o maior povo sem nação, quer dizer, é um povo, na verdade, sem Estado, me desculpa, eles têm um sentimento de nação, eles querem criar o Kurdistão, só que eles não conseguem confeccionar. O povo está distribuído, eu vou colocar um mapinha aqui embaixo para entender esse povo curdo, né, onde ele está localizado, próximo ali do Irã, próximo do Iraque, da Síria, da Turquia. Naquela região onde está povoado os povos curdos, eles têm um idioma próprio, eles têm um costume próprio, eles têm a história própria e querem formar o seu país. Então eles têm o quê? Uma nação, mas ainda não há um Estado soberano que consegue mandar, consegue ter um exército próprio, consegue ter total autonomia sobre o seu próprio território. Então isso é só caracterizado como uma nação. Nós temos exemplos de Estado-nação que possuem nações internas. Um exemplo disso, nós temos a Espanha. A Espanha, nós temos ali a Catalunha, nós temos ali o País Basco, que são duas áreas. Existem mais outras áreas que sentem nações internas enclausuladas, presas dentro do Estado espanhol, que seriam o quê? Que querem formar seus próprios estados. A Catalunha quer ser independente, o País Basco quer ser independente. O País Basco que teve muito problema com a organização ETA, né, nessa procura de emancipação do Estado espanhol, que no período da ditadura de Francisco Franco impediu qualquer movimento de minorias nacionais, né, das suas próprias nacionalidades, de empunharem suas bandeiras, de falarem seus idiomas. E a partir do século XX, a partir depois da década de 70, depois da morte de Francisco Franco, vai ser flexibilizado e os movimentos até terroristas como o ETA perdem muito sua força. Então, o Estado-nação é um conceito de que é um órgão, né? É uma instituição organizada, tem exército, tem hino, tem toda a estruturação de um Estado e também tem um sentimento de nação. Por exemplo, a nação brasileira, mesmo com os movimentos internos, como o Movimento do Sul, movimentos separatistas como São Paulo Livre, tem alguns movimentos pequenos, mas nós percebemos uma grande amplitude de um Estado maior, de um Estado-nação, como o caso do nosso país, como é o caso dos Estados Unidos, como é o caso, por exemplo, da Alemanha, países que são grandes em termos territoriais e também são fortes, tanto militarmente como economicamente, constituindo Estados-nação, que tem o sentimento de nacionalidade do seu povo e que tem a preservação do seu território. Então isso é o conceito de território. Além de que a gente já falou de lugar, né, nós estamos falando de paisagem, região, território, nós temos um dos conceitos mais importantes, né, que é o espaço geográfico. Esse conceito, espaço geográfico, por muitos autores, por muitos geógrafos, é estabelecido como o objeto de estudo da geografia. Outros autores colocam que é a região, certo? Autores mais antigos. Mas os mais jovens estão colocando sempre que o objeto de estudo da geografia é estudar o espaço geográfico. Da mesma forma que uma ciência como a medicina estuda lá o corpo humano, ou, por exemplo, o objeto de estudo da matemática possa ser os números, ou objeto de estudo de outras ciências estabelecem um método de pesquisa para estudar aquele objeto, na geografia seria o espaço geográfico. Então, o que é espaço geográfico? O espaço geográfico é o que a gente pode observar. É toda uma área que seja observada através da sua paisagem, dividida através de uma regionalização, que nesse espaço geográfico tem interferência humana, onde a relação do homem e o meio ocorra e que possa possivelmente construir uma paisagem que seja antrópica. Tudo isso encaixa e abraça o conceito de espaço geográfico. Esse abraçar o conceito de espaço geográfico não é apenas uma área que seja, por exemplo, modificada pelo homem. O planeta Terra em si, ele abarganha um espaço geográfico, até a parte da exosfera da Terra, se você pegar pelas camadas, que tem a interação com o homem através de tecnologia, através de satélites, através de todo o sistema tecnológico que nós temos, também vai estar sendo incorporado no espaço geográfico. Mas esse espaço geográfico que é uma área que pode ser delimitada através de uma região, é uma área que pode ser delimitada através de um lugar, ou uma área que possa ser delimitada através de um território. Tudo isso abarganha o conceito, é abarganhado pelo conceito de espaço geográfico, no qual vai ser objeto de estudo da geografia. Tem a frase de três estudantes que fizeram a tese de doutorado, e eu gosto muito de trabalhar com essa frase deles, que é o seguinte:
O espaço geográfico não se revela apenas na aparência das coisas, mas, sobretudo, na investigação das razões que determinam essa aparência. Então, o que a gente vai observar? Que não está claro, por exemplo, quando a gente pega um estado e vai fazer o estudo do estado brasileiro, geografia do Brasil, você observa, às vezes, que nós temos um PIB alto, certo? Já chegamos a ser a sexta maior economia mundial, hoje 11ª. Quando eu falo hoje, dados aí de final de 2018, nós já tivemos um ápice de crescimento em termos de PIB. Porém, por que socialmente percebemos grandes taxas ainda de analfabetismo? Nós percebemos ainda taxas ainda de pessoas que são alfabetizadas, porém mecânicas, não conseguem tecer uma redação, não conseguem fazer uma leitura mais complexa. A gente percebe que tudo isso é através de um processo de construção histórico de um país que se preocupou pouco e ainda, lógico, a gente percebe melhorias, mas ainda tem muito a acrescentar no sistema educacional brasileiro, que é o papel do geógrafo, quando estuda o espaço geográfico do Brasil, relacionar a construção histórica desse espaço, relacionado às políticas governamentais, relacionado às características físicas desse país, desse estado, desse território, para tentar fazer uma análise. Uma análise, às vezes, de um estado maior, que é extremamente complexo, ou fazer análise, por exemplo, de Goiânia, ou fazer análise de um determinado bairro, ou de uma determinada avenida. Já houve teses, por exemplo, de mestrado, de estudar, por exemplo, o uso da Avenida Anhanguera, aqui de Goiânia, que de dia uma área comercial, de noite é outro tipo de serviço, e as pessoas procuram ganhar dinheiro, procuram viver suas vidas. Então o geógrafo trabalha com esse objeto de estudo, que é o espaço geográfico, que abarcanha todo o meio onde o homem se relaciona, onde o homem interage, e tentar fazer uma investigação dessa aparência, não somente pela parte externa, não somente pela paisagem, mas também pela uma construção histórica e de fatores que muitas vezes são invisíveis, como a política. Você não vê muitas vezes leis realmente ali sendo escancaradas, mas tudo isso afeta uma parte física que são as paisagens. Então o espaço geográfico é o conceito mais importante da geografia por ser o objeto de estudo da minha ciência, né, caso eu sou geógrafo, da minha ciência, que é o espaço geográfico. Agora, outra categoria que está sendo muito utilizada através do processo e do estudo da globalização é o conceito de redes, tá? Redes e o conceito de fluxo. De forma bem simples, o conceito de rede vem através do processo da internet, não somente a internet, mas o rádio, a televisão, o telefone. A gente percebe que a integração informacional e tecnológica, ela promoveu um fluxo muito gigantesco hoje, um mundo extremamente globalizado, onde esse fluxo vai se constituir em um fluxo material ou um fluxo imaterial. Então a gente percebe que essa rede, que é um conceito também da geografia, que essa rede seria o quê? A integração entre os países através de transporte, através de comunicação, através de informação que são trocadas entre os principais polos, entre as principais cidades, entre os principais países. Esse fluxo ele pode ser imaterial, como por exemplo no campo das ideias, no campo da informação. E tem um autor muito interessante chamado Victor Hugo, que ele dizia que era possível impedir a invasão de qualquer exército, mas impossível impedir a invasão das ideias. É um autor do século XIX, e que chamado Victor Hugo. Esse autor traz uma ideia muito interessante, de ser impossível hoje você conseguir tampar a voz das ideias, a voz de teorias malucas às vezes, né? Mas a gente percebe que até mesmo teorias malucas como terraplanistas acabam se espalhando pelo mundo todo. Da mesma forma que ideias interessantes, ideias boas, que estão ligadas a fatos científicos, também elas se promovem através de uma rede que utiliza um fluxo imaterial, como por exemplo da internet, que vai usar o compartilhamento de informações. E nós temos os fluxos materiais. Fluxos materiais como fluxo de pessoas, fluxo de produtos, fluxo de serviços. Pessoas que, por exemplo, hoje, eu conheço alguns professores que conseguem sair daqui de Goiânia, irem para Tocantins, fazer um trabalho, dar aula na parte da manhã e na parte da tarde voltar para Goiânia. Isso não seria possível sem, por exemplo, os avanços no fluxo de transporte que nós temos hoje através dos aviões. E a gente percebe, por exemplo, até mesmo a tecnologia. A minha própria aula,
né, sendo aqui gravada hoje, vai ser ofertada aí por uma geração, por um tempo, sendo utilizado por vários alunos. Então isso é um fluxo imaterial que vai ser colocado através do quê? Das informações que vão ser basicamente devido aos avanços tecnológicos. Quando a gente observa o fluxo material de produtos, você percebe, por exemplo, vários sites chineses ou, não vamos fazer propaganda dos sites, mas várias instituições digitais conseguem vender mercadorias de outro lado do globo terrestre e entregar para você em menos de 30 dias, às vezes, ou às vezes até mais rápido, dependendo da empresa. Então a gente percebe que essa integração ela vai acabar abarcanhando o conceito de quê? Redes, que também é um conceito muito novo, alguns autores não colocam como um conceito de categoria geográfica, outros já colocam esse conceito como categoria geográfica. Então, senhores, por hoje é só. Só relembrando para vocês, nós trabalhamos hoje a questão da paisagem urbana, paisagem rural, trabalhamos a questão do lugar, o lugar tem que ter afetividade, tem que ter uma vivência. Nós trabalhamos também a questão da região, que é necessário ter critérios, um critério que seja específico para regionalizar, para dividir áreas. Estudamos territórios, que é necessário a delimitação e demarcação, e agora observamos o espaço geográfico, que é a ciência que se preocupa, é a categoria que se preocupa em estudar os elementos que formam essa paisagem, que formam o que às vezes a gente nem consegue enxergar como política ou como desenvolvimento econômico. E o último, estudamos as redes, que é a integração que nós vivemos hoje nesse processo e nesse mundo globalizado, através dos fluxos, tanto materiais como imateriais. Bons estudos, boa prova!